Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. A palavra de Deus é muito clara. A Escritura nos diz: não abandonem o congregar-se juntos. Isso significa que a vontade de Deus é essa: que não vivamos em uma espécie de ilha espiritual, distante dos demais, mas que andemos em comunhão e companheirismo e devemos nos reunir com frequência, unidos, seja em uma casa ou em uma congregação ou em qualquer tipo de edifício. É importante que os crentes, com frequência, se reúnam para adorar, para ter companheirismo, para poder servir uns aos outros e ter um testemunho àqueles que não são parte da família de Deus. E, claro, para estudar a palavra de Deus. E quando estudamos a palavra de Deus, especialmente os ensinos de Yeshua, ou seja, de Jesus de Nazaré, aprendemos algo. Ele dá uma ênfase especial ao reino. Como já disse a vocês muitas vezes, se não damos essa mesma importância ao reino de Deus, não poderemos viver uma vida que agrade a Ele. Não poderemos viver de um modo que tenhamos uma perspectiva adequada para ver esse mundo. Ver esse mundo como Deus o vê. Uma pessoa com mentalidade de reino tem um ponto de vista muito distinto, uma perspectiva de Deus. Dito isso, peguem suas Bíblias e venham comigo ao livro de Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Vamos direto ao versículo 24, porque ali veremos que Jesus está nos ensinando, mais uma vez, com parábolas sobre o reino de Deus. Vamos ler o versículo 24. Outra parábola lhes contou, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma boa semente. E como faço com frequência, vou me deter a meditar na palavra boa. Em muitas ocasiões, compartilhei com vocês que quando vemos a palavra boa ou bom, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa palavra deve trazer às nossas mentes o conceito da palavra de Deus. Portanto, ele estava semeando uma semente que manifesta a vontade de Deus em uma determinada situação. E, portanto, quando essa semente é plantada em nossos corações, ou nós, como descobriremos mais adiante no livro de Mateus, nesse mesmo capítulo 13, nós somos a boa semente e, portanto, devemos estar dando bons frutos. Os frutos são nossas ações, se estão alinhadas à vontade de Deus. Não se deixe enganar, não siga esse ensino tão popular hoje em dia que diz: meu destino. E geralmente, quando as pessoas ouvem isso, já estão enganadas. Porque pensam que o que eles querem na sua carne, estão convencidos de que isso é a vontade de Deus. Mas não é assim. Eles têm sonhos nas suas vidas e pensam que esses sonhos foram dados por Deus, mas provavelmente não é assim. Nós descobrimos os propósitos de Deus, o plano para a nossa vida, geralmente, quando obedecemos a sua palavra, quando seguimos suas instruções e crescemos e amadurecemos na fé depois de um período significativo de tempo.
É ali quando Deus começa a mostrar o seu plano para a nossa vida. Se é algo como, como eu queria isso, desde que tenho memória que esse seria meu destino, e agora que me volto a Deus, Ele me fará viver essa realidade. Você se enganou. Isso não é o que a palavra de Deus nos revela. Não é algo popular o que eu digo a vocês. E está bem. Deus nunca disse, e eu não conheço um mandamento na Bíblia que nos diz para sermos populares. Isso não está ali, mas sim diz, sejam fiéis, sejam obedientes, comprometam-se com a verdade. Isso é o que nós nos esforçamos a fazer. Por isso diz aqui, outra parábola disse diante deles, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boas sementes no seu campo. E enquanto o homem dormia, o inimigo, especificamente seu inimigo, veio e semeou más ervas entre o trigo. Prestem muita atenção no que diz aqui. Encontramos algo, e é que enquanto essas pessoas são fiéis, realizam boas obras, tomam essa semente e a plantam, boa semente, a plantam no campo desse homem. Mas aqui está o problema. Enquanto eles descansavam durante a noite, no meio da escuridão, quem veio? Seu inimigo. Mas isso não é um caso isolado. Isso é o que acontece quando nós descansamos. Ali é quando o inimigo vem com as trevas, quando não estamos atentos, quando não temos uma atitude diligente, mas estamos descansando. Ali é onde o inimigo toma uma vantagem. Não há nada mal com o descansar, com o dormir, mas o inimigo se aproveitará de cada brecha e momento para cumprir seus propósitos. O inimigo será condenado, mas algo que podemos aprender dele é que ele é perseverante. Ele está comprometido. O problema é que está comprometido com o mal. Vejamos novamente a Escritura. Ele diz, enquanto o homem dormia, seu inimigo veio e semeou uma má erva no meio do trigo. E se foi. Uma espécie de situação de dar um golpe e correr. Assim é como o inimigo atua. Ele vem na escuridão, vem sem ser anunciado. Vem quando ninguém vê e nem espera. Causa um dano e com frequência não notamos o dano de imediato, mas um tempo depois, mais adiante no caminho, em uma semana, em um mês, em um ano, ou dentro de muitos anos. Ele plantou essa má semente, essas más ervas, e logo no futuro elas começaram a se manifestar e a brotar. Vejamos agora o versículo 26. E quando brotou a vegetação, também deu fruto. Então a boa semente está funcionando, se comportando tal como se esperava que fosse. Foi plantada em um bom terreno dentro do campo desse homem. O campo estava preparado, estava bem. A semente foi semeada e produziu fruto. Tudo isso está muito bem. Mas observem o que aconteceu. Brotou essa boa semente e produziu uma boa colheita. Mas vejam aqui o final do versículo 26. Mas também se manifestou a erva má. O que sabemos sobre isso? Ele está nos ensinando um princípio que não é difícil de discernir. É nosso fiel trabalho e o fruto que esse trabalho fiel produz, o que vai atrair a intervenção de Satanás. Veremos algo aqui, 2 vezes, e observaremos que já aconteceu uma vez. E em um momento o veremos de novo. Que nessa parábola, Yeshua está falando sobre o inimigo. Quem é esse inimigo? Bem, já o nomeou anteriormente e o nomeará novamente mais adiante. Está falando sobre o diabo. Está falando sobre Satanás. Aprendamos uma verdade bíblica muito importante, e é que nós temos um inimigo. Recordem como disse, seu inimigo. Isso significa que você e eu temos um inimigo.
E esse inimigo é primeiro e principalmente Satanás, um ser diabólico, o diabo. E esse é o problema. Serei muito honesto, porque você deve ouvir isso. Se você está em uma congregação, uma comunidade, uma assembleia, uma igreja local, e quem se encarrega dos principais ensinos, se ele virtualmente nunca menciona, nunca fala que haverá um dia de juízo, se nunca menciona que há um inimigo chamado Satanás, você tem que fugir dessa congregação, abandonar essa comunidade. Bem, talvez isso não seja algo de se dizer, mas será para o benefício de todos. Por quê? Devemos ser fiéis à palavra de Deus. Quando vemos os evangelhos, quando tocamos nos ensinos do nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, vemos algo. Ele com frequência falava, com muita frequência, falava sobre o inimigo. Ele ensinou muito sobre o diabo, Satanás. Ele ensinou que existem espíritos imundos e atividades demoníacas. Mas se a tua igreja local nunca fala dessas coisas, esse líder não está ensinando a verdade. E a razão pela qual ele provavelmente não o faz é que ele pensará que essas coisas são talvez imaturas, que são histórias para crianças. O diabo, Satanás, tudo isso vivemos em dias modernos. Não estamos em alguma espécie de cultura arcaica de 2000 anos atrás. Vivemos agora em tempos modernos. Bem, isso é exatamente o que o diabo quer que você pense. De que maneira ele trabalha? Quando nós dormimos, debaixo do manto da escuridão. Satanás se alegra quando as pessoas se esquecem dele, riem dele e fazem piada com a ideia de que existe um diabo. Sabe o que mais? Praticamente o caricaturizamos com chifres, com rabo, com orelhas pontiagudas e um tridente. Mas direi algo. Não sei como ele se parece, mas temos um inimigo que sim existe, e seu nome é Ha-Satã, o diabo. Devemos entender isso, e se não estamos operando com essa verdade em nossas mentes, seremos derrotados, e derrotados de uma maneira muito vergonhosa. Vejam o que diz aqui, versículo 27. Diz: os servos vieram ao dono do campo e lhe disseram: amo. Essa é a palavra, Senhor. Não era boa a semente que plantou no teu terreno? Portanto, como é que se produziu má erva? E o que ele respondeu? Versículo 28. Mas ele lhes disse, e quero traduzir isso de forma muito literal: artrós, antropós. Essas são duas palavras gregas. Mais uma vez, artrós é a palavra inimigo, e o termo antropós significa homem. Essa é a minha explicação. E essa é que hoje em dia, os tradutores, os mestres da Bíblia, todos aqueles que escrevem comentários sobre as Escrituras se tornaram muito casuais. Eles são descuidados ao traduzir a palavra de Deus. Quando estudamos juntos, se estudamos o Novo Testamento, podemos ver aqui Amiusid, o Novo Testamento grego. E aqui temos duas palavras que significam um inimigo, um homem. E isso é o que eu fiz. Busquei 28 diferentes traduções em inglês, e dessas 28, sabem quantas realmente têm essas duas palavras? Um inimigo, um homem em sua tradução? Das 28, somente duas. As outras 26 simplesmente ignoraram essa palavra. E quando ignoramos essa palavra, perdemos um ensino bíblico muito importante, e é o seguinte: esse inimigo que com frequência usa uma aparência humana, seja de homem ou de mulher, temos que entender isso,
que há um inimigo que está trabalhando e que com muita frequência usa um instrumento humano, um indivíduo, talvez alguém que nos agrada, algum amigo, talvez uma pessoa que nunca antes vimos. Ele usará qualquer pessoa para cumprir seus objetivos. Vejamos de novo nas Escrituras, versículo 28. Ele os disse, um inimigo, um homem fez isso. E os homens lhe disseram, você quer que as arranquemos? O que esses servos querem dizer? Muito simples. Estão dizendo, pode deixar que a arrancaremos, as extrairemos e as tiraremos do campo. Vamos batalhar contra o inimigo. Mas devemos fazer isso de forma apropriada. Notem o que o amo disse. Ele disse, não, deixem elas aí. Permitam que ambas cresçam juntas até o dia da colheita. E no tempo da colheita, direi a quem faz o trabalho da colheita, aos segadores, para que primeiro arranquem a má erva e as atem para lançá-las ao fogo, ou tiradas para que sejam queimadas. Mas recolham o trigo e coloquem no meu celeiro. Aqui temos uma dicotomia, uma separação que ocorrerá. Quando? No tempo final da colheita. E pronto, veremos que isso é ao final dessa era. Ele não está falando, aqui não aprendemos nada com respeito à nossa esperança bendita. Ele fala em parábolas, tende a falar em princípios gerais. Mas o que está falando nesse momento não é um ensino sobre o arrebatamento. O que ocorrerá, quando ocorrerá, de que maneira. Nada disso é o propósito dessa passagem. O fim dessa mensagem é revelado no versículo 24. Quando ele diz, e contou outra parábola a eles. O reino dos céus é semelhante a isso. Está falando sobre a natureza do reino dos céus. E há uma diferença entre o reino dos céus e esse mundo. Qual será? Nesse mundo está um inimigo. Ele está operando. Por isso está essa influência destrutiva ao nosso redor até o final. Até o tempo da colheita. Ele está nos ensinando da perspectiva do reino e fazendo uma distinção entre o reino e esse mundo. Assim que esse mundo, quando estamos atuando na vontade de Deus, produzirá a ação de Satanás. O inimigo virá contra nós. Podemos esperar isso. E devemos ser conscientes disso. E não podemos só estalar nossos dedos ou fazer outra coisa qualquer para que Satanás desapareça. Satanás não está atado agora, mas estará durante o reino milenial. Até esse momento, o que podemos fazer? Simplesmente seguir, servindo, trabalhando, obrando, produzindo fruto. Mas entendamos algo. Ele nos diz aqui, no final dos tempos haverá uma colheita. E no tempo da colheita, os segadores. Aprenderemos mais sobre isso avançando nesse capítulo. Os segadores sairão primeiro para recolher a erva má, as juntará e o que farão? As queimará. Só então o trigo será recolhido. Onde? Nos celeiros dele. Versículo 31. Outra parábola lhes referiu dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem toma e o planta no seu campo. Agora ele está nos ensinando algo mais sobre o reino de Deus, os obreiros do reino de Deus. E deu essa semente para os obreiros, sua palavra, sua vontade.
Aqui diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Lemos agora o versículo 32, a qual é a menor das sementes, mas que quando cresce se converte na maior de todas as demais plantas. É maior que as plantas, ou a maior das plantas, chegando a se estender e se converter em uma árvore, ao ponto de que as aves dos céus podem vir e habitar em seus galhos. Por isso vemos que apesar de o reino dos céus possa agora mesmo, aos nossos olhos, possa parecer algo pequeno, talvez a todos os reinos do mundo nesse momento. As pessoas do reino de Deus parecem os menores, mas isso é agora, nessa época. Mas virá uma mudança em um tempo, quando essa semente de mostarda houver crescido. Sabem o que é interessante? Que essa palavra, para haver crescido, está na forma passiva. Significa que algo deve acontecer para que esse crescimento ocorra, para que alcance sua plena maturidade. Quando isso ocorre, se converte não em algo parecido às demais, porque as demais são somente plantas, mas no jardim. Muito importante, jardim. O que vem à tua mente? Os propósitos de Deus para a sua criação, como no jardim do Éden. Por isso diz aqui, mas que no jardim se converte na única árvore ao ponto de que as aves do céu podem pousar e habitar nela. Se converte num lugar de morada. Isso é o que devemos entender. Que nossa obra se converterá em uma bênção e nosso trabalho produzirá, ao final, o reino de Deus. Ele fará com que aconteça. Ainda que, obviamente, é o Messias quem estabelece o reino, não nós. Mas nossa obra terá um papel nesse cumprimento da profecia. Essas promessas de Deus que se farão realidade por meio da nossa obediência. Tudo isso será de bênção para outros. Vejamos mais uma passagem. Vemos o versículo 33, outra parábola. E as primeiras duas que vimos até agora, ele lhes disse diante dele. Mas aqui é diferente. Diz aqui, outra parábola. Versículo 33, estava dizendo a eles, não falei que disse diante deles, mas que contava a eles. E diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e a esconde em 3 medidas de farinha. Os números são importantes. O 3 tem o propósito de revelar algo. O 3 manifesta algo. E aqui veremos que esse fermento, bem, nesse contexto, o fermento, ele produz uma mudança. Quando está trabalhando inicialmente, não vemos nenhum efeito. De fato, e aqui está o problema. Há pessoas que ouvem que quando vem o Messias, ele vem, ele voltará. Estou falando de sua segunda vinda, colocando todo o tema do arrebatamento de um lado. Eu creio no arrebatamento, mas agora não estamos falando disso. Falamos sobre o estabelecimento do reino, quando o Messias regressar pela segunda vez, no final dessa era, não pela igreja, não a nos tirar desse mundo, antes de que caia a ira. Estamos falando da segunda vinda para o estabelecimento do reino. E o que sabemos aqui é que muitas pessoas vão debochar de toda essa ideia. A Escritura nos adverte sobre isso. Haverá burladores que gozarão em dizer que o mundo está hoje como estava há 20 anos, há 100 anos, há 1000 anos. As gerações vêm e vão, mas tudo é basicamente o mesmo. Falso. Se você coloca fermento na farinha, inicialmente não se vê o que ele está fazendo, mas logo verá. Produzirá uma mudança. É o que diz aqui nessa passagem. Vejamos novamente o versículo 33. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo foi o quê? Fermentado. Ele funcionará, atuará, levará a cabo o seu objetivo.
mas só será até que chegue a toda a farinha, a todo mundo, e só então veremos a mudança. Por isso, serei bem claro sobre isso. Pode ser que você veja esse mundo e não note evidências de que a vinda do Messias se aproxima. Vivemos em um tempo profético e há coisas que estão acontecendo. Não vemos os efeitos do reino, mas vemos eventos que nos dizem, ou que dizem a uma pessoa que estuda as profecias, que o reino está próximo. E há muitas coisas que deveríamos estar observando e para as quais necessitamos discernimento. Uma delas é a perseguição aos crentes que está crescendo hoje em dia. Também o antissemitismo está crescendo esses dias. E vemos outro importante indicador de que os tempos finais estão se aproximando. Está crescendo cada vez mais a tendência de chamar o que é bom, ou seja, o que é agradável e alinhado à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, qualificar tudo isso como algo mau. Enquanto que ao que de verdade é perverso, é chamado de algo bom. Se você está ouvindo a minha voz e recebendo esse ensino, esteja seguro de algo. Não é um acidente. Deus está falando com você através da sua palavra. Não é porque seja eu quem estou falando, mas é pela palavra ungida e herdada de parte de Deus. E quando lemos as Escrituras de hoje, deixe que essas Escrituras entrem em sua vida e deixe que elas trabalhem assim como esse fermento afeta toda a massa, toda a porção de farinha. Permite que ela também permeie todos os aspectos da tua vida. Que você se converta em uma pessoa cuja palavra de Deus, o Espírito de Deus, a verdade de Deus, o poder de Deus, a provisão de Deus tenha tomado por completo em cada aspecto do teu ser. Que você se converta em uma nova pessoa, em alguém com mentalidade de reino, quem caminha não na vaidade dos seus próprios pensamentos e desejos, mas que você possa se apropriar da verdade de Deus, que se compromete com a vontade de Deus e está cumprindo com os propósitos de Deus. Fazendo isso, sentirá um grande gozo na tua vida e o desfrutará. Até a próxima semana, quando compartilharemos mais sobre esse ensino. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.